Eu estava aqui me arrumando para sair e o Espírito Santo tocou no meu coração para falar sobre uma palavra que fica no livro de Hebreus. Somente um versículo, tá? Hebreus 10:31, que vai falar que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Atente essa palavra aqui. Deus está falando comigo em relação quando ele assume o confronto, né? Por quê? Porque quando Deus ele avisa de várias formas, né? Que ele quer assumir o controle da situação e a pessoa não dá ouvidos, ele começa a confrontar. Muitas pessoas pensam que o maior problema é estar sendo atacado pelo diabo. Porém, a Bíblia mostra que existe algo muito mais sério: rejeitar repetidamente a voz de Deus. Há momentos em que uma pessoa se afasta, sabe, espiritualmente, entra em caminhos de pecado, fica presa nas armadilhas de Satanás e mesmo assim Deus continua chamando, corrigindo e oferecendo oportunidades de arrependimento. Mas se atente isso aqui. Mas quando todas as chamadas são ignoradas, chega um momento em que Deus mesmo, ele vai entrar em cena. Para quê? Para tratar diretamente com aquela alma. Hebreus 10:31 está mostrando o quê? Está mostrando a seriedade desse momento. Olha o que diz, ó. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, tá? Então Deus, ele sempre avisa antes de julgar. Antes do juízo, Deus, ele envia o quê? Ele envia alertas. Ele envia pessoas na sua direção, ele envia a palavra, ele envia pregadores, ele envia sonhos, ele envia despertamentos, ele envia provas e correções. Então Deus, ele nunca julga sem antes oferecer a oportunidade de arrependimento. Por quê? Porque ele é um Deus de justiça. Ó, Jeremias, Isaías, Ezequiel, os demais profetas que nós temos na palavra são prova viva disso. Então, quem está ouvindo esta mensagem hoje, presta atenção nisso aqui, talvez esteja vivendo uma última oportunidade de Deus estar o quê? Está te concedendo você ouvir a Ele. Por quê? Porque o perigo de permanecer morto espiritualmente, olha o perigo de permanecer morto, vamos lá. Uma pessoa, ela não morre espiritualmente de um dia para o outro. Eu sempre estou falando isso nas minhas lives, nos meus vídeos. Primeiro o quê? Primeiro ela abandona a oração, ela perde o prazer pela palavra, ela esfria na comunhão, ela começa a justificar o pecado dela, depois disso o coração dela vai o quê? Vai endurecendo. Então o problema aqui não é apenas só cair, o problema é permanecer caído sem desejar voltar, tá? E o que eu quero estar dizendo nessa manhã de hoje? O Senhor está me incomodando para falar isso. Quanto mais tempo alguém ignora Deus, mais difícil se torna para ouvir a sua voz. Satanás, ele prende, mas Deus continua chamando. O inimigo, ele trabalha para quê? Para destruir. Ele aprisiona, ele engana, ele te cega o teu entendimento. Ele faz a pessoa acreditar que ainda há tempo. Mas mesmo em meio à escravidão espiritual, Deus continua chamando. Foi assim com o filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Sansão. Israel inúmeras vezes caiu em pecado de apostasia espiritual, em prostituição espiritual, e o Senhor chamando. Então a misericórdia de Deus, ela insiste enquanto existe possibilidade de arrependimento. Quando Deus remove os intermediários, ele mesmo trata face a face. E é aí que vem o perigo de tudo. Por quê? Porque chega um momento em que Deus diz: agora eu mesmo vou tratar com você. Foi o que aconteceu com Faraó. Foi o que aconteceu com Saul. E foi o que aconteceu com Judas. Eles receberam oportunidades, mas resistiram repetidamente. Quando a pessoa endurece o coração contra Deus, ela deixa de lutar contra homens, circunstâncias ou até mesmo contra Satanás. Ela passa a enfrentar a disciplina do próprio Deus. E uma aplicação, tá, que eu quero deixar para essa manhã de hoje. O pior lugar não é estar nas mãos do diabo. O pior lugar é estar debaixo da correção de Deus e continuar sem arrependimento. Por quê, pastora? Porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nas mãos do diabo ele te livra e nas mãos dele. Enquanto ele sondar o seu coração e ver que você não está pronto para sair de lá, ele não vai te tirar. O escritor de Hebreus não está falando de um Deus sem amor. Ele está falando de um Deus santo, justo e verdadeiro. Então, a mesma mão que salva também te corrige. A mesma mão que te salva, ela também te disciplina. A mesma mão que te salva, ela também te julga. A misericórdia rejeitada se transforma em testemunha contra quem a desprezou. E eu quero deixar aqui uma mensagem de reflexão para essa manhã.
Enquanto a voz de Deus, ainda há esperança. Enquanto há arrependimento, ainda há restauração. Mas ninguém deve ficar brincando com a paciência divina. A palavra diz que o Senhor, ele é longânimo e tardio em irar. Ele é tardio em irar-se. Deus, ele está chamando muitos que estão espiritualmente mortos, frios e distantes nessa manhã. E ele continua enviando sinais, oportunidades e convites para a pessoa voltar. Mas a mensagem, tá, de Hebreus aqui 10:31, ele se tornou o quê? Um alerta solene. Por quê? Porque ninguém rejeita a voz de Deus enquanto ele está sendo ouvida. Porque chega um momento em que Deus deixa de apenas chamar e passa a confrontar. E quando isso acontece, o único caminho seguro é a humilhação, o arrependimento sincero e o retorno à presença do Senhor. Quem se rende à misericórdia encontra a restauração. Quem endurece o coração diante de Deus, ele acaba enfrentando o próprio juízo do Deus vivo. Amém? Essa palavra nessa manhã falou com você? Então curte ela, compartilha. Envia para aquela pessoa que há muito tempo o Senhor está dando sinais, está falando, está avisando, está chamando e não está vendo correção. A palavra diz, eu vou repetir, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Hebreus 10, versículo 31. Amém? Que Deus abençoe a todos nessa manhã, em nome de Jesus.